Os animes são a melhor maneira de aprender japonês. E eu sei que essa afirmação parece um pouco polêmica ou até mentirosa, mas me escuta até o final. Pra quem já me acompanha, sabe que recentemente eu fiz um vídeo sobre mineração de sentenças através de animes, que é um método de você estudar japonês e aprender novas sentenças enquanto faz a sua imersão com animes. Recomendo que vá lá assistir. E como prometido naquele vídeo, falarei com vocês como vocês podem usar os animes para aprender japonês bem mais depressa e por que vocês deveriam consumir esse tipo de mídia. Então vamos pro vídeo. Por que animes? É muito comum ouvirmos a afirmação de que por anime não se assemelhar ao japonês real, falado, não deve ser usado como a fonte principal de aprendizado de japonês. Eu não só discordo, como eu tenho uma visão justamente contrária. Tudo bem que minha visão é enviesada por eu ter uma certa história com o aprendizado de idiomas através de animes, então você não precisa levar o que eu vou falar ao pé da letra. Acontece que eu sempre gostei muito de animes, e quando eu tava estudando para aprender inglês, animes se mostraram ser um recurso extremamente eficaz no meu aprendizado. Já faz muitos anos, mas nessa mesma época que eu estava aprendendo inglês, eu me propus a ver One Piece inteiro com as legendas em inglês. Demorou cerca de 6 meses, mas assim que eu finalizei, eu já não tinha nenhum tipo de problema com nenhum tipo de material. Já estava lendo livros, assistindo séries e vendo vídeos com 95% de compreensão. Em materiais com legendas, eu estava vendo com quase 100% de compreensão. Isso pode ser uma surpresa para muitos, mas sim, minha fonte principal de input era animes. Claro que não era a única, até porque eu não passei 6 meses vendo apenas One Piece. Eu via bastante vídeos no YouTube, mas principalmente eu lia muitas light novels em inglês. Agora a questão é a seguinte: se é possível aprender até mesmo inglês com animes, o que será que te impede de aprender japonês, que é o idioma de origem desse tipo de material? Eu não questiono o que tá funcionando, eu simplesmente vou lá e uso ao meu favor. Pra mim funcionou e pra você também vai, se você dedicar tempo suficiente pra isso. Eu acho que se você gosta do material, não tem por que não utilizá-lo para aprender. Aquilo vai ser a sua maior motivação, aumentar a compreensão naquilo. A questão do anime ter ou não um tipo de fala natural não é tão relevante. Qualquer pessoa que tem um mínimo de julgamento sabe identificar se um personagem está falando estranho ou não, mesmo que ela não saiba o idioma. Mas de fato é algo que pode interferir no tipo de vocabulário e gramática que você está aprendendo, logo não indica o que seja a sua única fonte de aprendizado. Em One Piece, por exemplo, vários personagens têm estilo próprio de fala e a maneira falada também não é das mais comuns do dia a dia, logo o vocabulário também pode não ser o mais essencial para o cotidiano. Para você evitar o problema de estar aprendendo palavras muito nichadas, como em um caso de um anime shonen que tem poderes tal, como One Piece, é muito simples, basta você variar os gêneros de anime que você anda assistindo. Veja bem, eu sei que assistir One Piece não foi a melhor maneira de eu distribuir o meu tempo. Vale muito mais a pena no lugar assistir 50 animes diferentes, de diferentes gêneros. Assim, conseguindo ter uma maior expansão do seu vocabulário, não ficar condicionado achar que o jeito que os personagens falam em um anime é o certo. Você naturalmente vai saber o que soa correto, contanto que você tenha variedade. Como aprender japonês com animes? Como eu disse anteriormente, apesar de existir várias objeções em relação a animes, eu, por experiência própria, acredito que são uma excelente fonte de input para nós que estamos aprendendo um idioma. Também acredito que existe a forma certa e a forma errada de aprender com eles, e eu vou explicar cada uma delas, começando pelas formas erradas. Talvez você seja aquela pessoa ou tenha um amigo que já viu mais de 500, 1000 animes no decorrer da vida. Essa pessoa, por mais que ela já tenha experienciado mais de 4, 5 mil horas de japonês, que é o suficiente para fazer qualquer um fluente. Se você perguntar para essa pessoa qualquer coisa em japonês, ela pode até identificar que é japonês, mas não vai entender uma palavra do que você está falando, além de Oni-chan ou Mai wa mou shindeiro. Isso acontece por conta do mesmo efeito que ocorre quando você ouve uma música. Com música focamos tanto na entonação e na sonoridade que não somos capazes de prestar atenção no que está sendo dito, a não ser que direcionemos nossa atenção à letra em si. E aí que tá o segredo, o direcionamento de atenção. Enquanto estamos assistindo um anime, nossa atenção está dividida. Em quê? Em ler as legendas e a ouvir os efeitos sonoros e a sonoridade dos personagens para entender as emoções que estão sendo transmitidas pela fala, mas não no que está sendo falado. Logo, podemos dizer que para você ser capaz de aprender japonês com animes, você deve ser capaz de prestar atenção no que está sendo falado e tentar atribuir o significado das palavras através do contexto, mesmo que inicialmente você não seja capaz de compreender nem metade do que está sendo dito. Para fazer isso,
isso, devemos nos livrar do maior inimigo da fluência, as legendas. Sim, se você apenas tirar as legendas do anime e assistir no idioma nativo, o problema será resolvido e você será capaz de aprender. Só tem um problema aí. Por mais que essa seja uma boa forma de imersão, podemos melhorar ainda mais para acelerar o nosso processo de aprendizado. Para isso, basta substituir as legendas em português ou em inglês, se você assiste em inglês, para as legendas nativas em japonês. Sim, é possível ver animes com as legendas em japonês, e dessa forma você vai estar aprimorando não apenas a sua capacidade de escuta, mas também a de leitura. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Se você quiser aprender a melhor forma de minerar sentenças e configurar todo o setup de mineração, desde aprender a colocar as legendas pelo navegador até adicionar as sentenças no Anki, veja o meu vídeo guia para aprender japonês com animes, que tá aqui no meu canal. Melhor tipo de anime para imersão. O melhor tipo de anime para utilizar na sua imersão não é exatamente de um gênero, de algum gênero específico. Claro, é um fator importante, mas não é o principal. E eu acredito que o mais importante são 2 coisas. Primeiro, o anime ser lento, e segundo, o anime ser baseado na vida real. De início, não acho que seja uma boa ideia você assistir um anime de fantasia ou isekai que seja baseado em coisas que não existem. Isso vai te dar um certo vocabulário, mas não um vocabulário comum. Logo, você vai demorar mais tempo para compreender as palavras e frases mais utilizadas no japonês. Claro, os animes que mais se encaixam nessas definições são os animes do gênero Slice of Life e romance, mas não precisa se prender tanto a isso. Um anime que eu gostei bastante e que se distancia desses gêneros, por exemplo, é Sou no Frieren. Ele é um anime bem lento e compreensível. Apesar de ter alguns termos incomuns, acho que a maneira que os personagens se comunicam uns com os outros soa bem natural, mas ainda assim é um anime que exige um maior esforço mental para compreender. Logo, não é algo que eu recomendo para quem tá iniciando. Eu só fui assistir quando eu tava um pouco mais avançado. Desde que você passe longe de animes com um ritmo mais rápido, como shonen de ação, todo o resto é viável, desde que você goste. Mas os animes que eu mais recomendo para quem tá aprendendo são os seguintes. Primeiro, Karakai Jouzu no Takagi-san, Mieruko-san, Ijiranai de Nagatoro-san, Kubo-san wa Mobi Urosanai e mais alguns outros que eu posso até indicar em outros vídeos. Esses animes são os melhores que eu assisti até agora para imersão, porque além de fáceis, eles se passam no cotidiano e são extremamente divertidos. Você consegue compreender o que está sendo dito ao mesmo tempo que consegue pescar uma palavra ou outra que você não conhece através do contexto. Esse é o melhor tipo de anime para aprender. Se vocês quiserem, logo mais eu posso fazer inclusive um vídeo apenas indicando animes para quem está aprendendo japonês. Se vocês quiserem, vocês comentam. Enfim, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, aproveita e já deixa uma curtida que não leva nem um segundo. Deixa um comentário sobre o que achou do vídeo, uma sugestão para os próximos. Se inscreva no canal se quiser acompanhar os próximos vídeos. Clube de membros, se você quiser ajudar o canal, na descrição ou no topo dos comentários. E até a próxima.